E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer estarmos aqui novamente para estudar o livro Nosso Lar. O livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que retornamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo, continuamos no umbral, no capítulo 12. Tá? E as explicações de Lísias continuam para André Luiz e para todos nós, né? Nos dizendo, nos relatando a questão de uma região, de regiões no plano espiritual em que se encontram espíritos perturbados como nós, né? Teimosos como nós nos erros, recalcitrantes nos erros como nós, né? A diferença é talvez o tipo de erro, né? Mas recalcitrantes como nós. Mas estamos na luta. E no último programa, o Lísias continua a explicação do umbral, né? Que funciona, explicando a André Luiz que com região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, né? Pelo reconhecimento do erro, né? Por isso que se esgota os resíduos mentais. Então, ele até questiona antes, né? Se nós, quando voltarmos ao mundo, a gente procurasse um meio de fugir à sociedade pelo desacordo da nossa situação, como que a gente volta para esse ambiente mesmo luminoso em piores condições? Quer dizer, se nós formos aí para o mundo encarnado para limparmos a roupa, para limparmos a roupa suja, como ele citou antes, como é que a gente volta mais sujo ainda, né? Então, por isso que o umbral funciona, ele explica, como uma região que se destina ao esgotamento dos resíduos mentais. Por quê? Para que nós tenhamos a mente, vamos botar a mente, né, para entender aqui, mais limpa para o aprendizado que vai se seguir no plano espiritual. Nem todos são assim. Nós vamos ver exatamente nas obras de André Luiz, principalmente aqui no Nosso Lar um pouco, mas mais na obra Os Mensageiros em diante, que temos vários relatos do espírito em câmaras. Câmaras são locais, né, enfermarias fechadas, retificadoras, câmaras retificadoras que existem aqui na colônia Nosso Lar, como existem outras colônias, de espíritos que ainda, entre aspas, dormem, no sentido de que estão focados a ideia no passado, não conseguem sair do passado ainda. E estão lá, não é que dormem de dormir, mas ele dorme no sentido de não reagir àquilo, como o André Luiz o fez. O André Luiz, olha um parênteses aqui, né, Tereza? O André Luiz está com saudade da esposa? Sim. Está com saudade dos filhos? Está. Mas qual o comportamento dele? De luta. Ele está reagindo. É um lutador, é um combatente. É o bom combate, que nós já falamos aqui no dizer de Paulo de Tarso. Estão batendo com bom combate. É o que ele está fazendo. Esse é o grande aprendizado para nós, não é? Uhum. Então, continuando, Tereza, o ponto, por favor. Nós vamos começar o parágrafo 10. O umbral é região. Quer dizer, a gente já leu isso, mas para dar sentido, né? Para não começar do meio. O travessão, né? No travessão, isso. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Olha o que ele está falando, que é interesse, é necessário que a gente estude isso. Porque nada mais é do que a exteriorização dos nossos defeitos, dos nossos vícios, que nós temos que reconhecer e combater, né? Ou alguém quer permanecer no umbral, aí já é outra coisa, né? Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Aí a Teresa até colocou no programa passado, se nós fôssemos relatar tudo que não tem finalidade para a vida superior e nós fazemos, ia dar uma lista grande, não é? Nosso comportamento, porque não muda, não é? Não muda nada. E note você que a providência divina
agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Então, não é um departamento fechado com escritório e porta, não é isso, gente. São aglomerações de espíritos em situações semelhantes. Isso. Tá? Semelhantes. Mas que ao tempo todo, não vamos esquecer disso, a todo tempo e a todo momento, tem espíritos tentando ajudá-los. Espíritos do bem, trabalhadores do bem. Ninguém desamparado. Basta que sintonize, porque isso nós vamos ver em várias situações, indagações do André Luiz. Por que não se faz aqui, não se retira eles dali? Porque eles ainda não querem. A resposta vai ser mais ou menos essa. É aquela frase, médico, cura-te a ti mesmo. Não é? Então, é a sintonia que cria esses departamentos que ele está dizendo em torno do planeta. Por que em torno do planeta? Porque está ligado à nossa morada. Somos nós. Não é? Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Aqui ele já faz uma diferenciação na gradação, vamos dizer assim, do comportamento dessas almas enfermas. Todas estão enfermas, mas no comportamento delas. Ele mais ou menos fala assim, olha, ele fala almas irresolutas e ignorantes, mas não são tão perversas a ponto de serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa. Quer dizer que existem colônias de reparação dolorosas. Sim. Nós vamos ver isso, nós falamos no último programa, do Vale dos Suicidas, né, Teresa? Isso. E uma região no plano espiritual, eles denominam vale, que se nós pegarmos a geografia, vamos ver que o vale é uma coisa mais profunda, né? Na questão da inferioridade dos pensamentos, né? O vale dos suicidas, a escuridão, as trevas, vamos dizer assim. Só que a misericórdia divina nunca falta, né? E ligado a esses locais tem sempre um socorro. E nesse livro especificamente, que é o livro Memória do Suicida, onde a gente tem conhecimento mais profundo disso, relata-se a construção, a existência de um hospital correcional. Maria de Nazaré, criado por Maria, nossa Mãe Santíssima, a mãe dos mais infelizes, que somos quase todos nós na Terra, a nossa grande mãe, e ela cria esse hospital para atender aqueles mais assim, rebeldes, os mais infelizes, que são os suicidas. Ela está lá. Então, e o nome do hospital, só fazendo uma analogia com o que está aqui, colônias de reparação mais dolorosa. Esse hospital é o hospital correcional. Ali nesse hospital tem prisões. O doente não faz o que quer. Existe uma disciplina rígida, rigorosa, porque quanto mais rebelde, mais disciplina precisa. Não é assim? Se você tem 3 filhos, tem Eduardo, Miranda e Marco Antônio. O mais rebelde é quem? Eduardo. Esse vai ser o mais, né? Ele não vai poder isso, não vai poder aquilo. Miranda, aquela doçura. Marco Antônio também tranquilo, não tem problema, né? Mas o Eduardo vai ser aquele mais que vai precisar de mais correção. Então é rebeldia. Então, na questão da rebeldia maior, que é o que ele fala aqui, almas que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônia de reparação. Quer dizer que existem as perversas que são enviadas para essas colônias de reparação, que é o caso extremo do Memória do Suicida, no livro que relata esse hospital correcional. O André Luiz vai falar em alguns outros livros da série. No Libertação, ele vai falar da Cidade Estranha, que é uma cidade que é localizada nas trevas, que nada mais é do que uma colônia espiritual, não é? Que os juízes, entre aspas, que presidem a colônia, acham que são os donos, se esquecendo que é Deus que permite que essas colônias existam.
Então tudo está sob a supervisão de Deus, de Jesus, dos guias da humanidade. Mas o André Luiz vai falar para nós no livro Obreiros da Vida Eterna que existem regiões que são subcrostrais. Elas estão, dentro, vamos dizer assim, não é geograficamente falando, é vibratoriamente falando, elas estão dentro da crosta da Terra. Olha só, no capítulo 15, quando ele e o Jerônimo, eles estão passando por um cemitério e eles veem um velhinho muito agarrado ao dinheiro, achando que eles estão ali para roubar o dinheiro dele, coitado, ele não conseguiu superar o vício da avareza e ele está ali lutando. Aí o Alexandre, que é o mentor dele nesse livro, fala assim para ele: não há amor, porque ele ficou espantado, porque a mente do velhinho só tinha imagem de moeda, de dinheiro, de cifrões. E ele vai ficar ainda bastante tempo no umbral para poder filtrar, para poder eliminar esses resíduos mentais de dinheiro, de avareza. E aí o Alexandre fala para ele: não há motivo para tamanho assombro. Estamos diante de infelizes aos quais não falecem proteção e esperança. Porque aquele velhinho ali que está lá na sepultura dele, ele vai ser amparado, ele vai ser levado para alguma colônia de acordo com o sentimento que ele está nutrindo lá e os pensamentos dele. Mas aí o Alexandre diz: porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos, que do fundo escuro do sepulcro eles se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais. Tal estado deplorável de suas consciências, atraídas para as trevas pesadas. Então, o umbral não é para esse tipo de espírito que é perverso e que é furioso, violento, criminoso. O umbral, como ele coloca aqui no livro, é uma passagem para o nível melhor. Porque ele não diz aqui que há espíritos, como é que ele coloca? Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosa, que é essa aqui, que ele está se referindo no Obreiros da Vida Eterna, que são colônias subcrostais, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Qual o plano, vamos supor, da mãe do André Luiz, que está numa colônia superior a nosso lar, que já não está mais na zona umbralina, já pertence às esferas superiores, Nós temos relato também, informação da obra Libertação, também ditada pelo André Luiz, em que o Gúbio, é o mentor lá, do trabalho, o Gúbio relata a existência de espíritos, assim como a Teresa está colocando, mais enraizados ainda no mal. O que é enraizado no mal, Não cede, o orgulho não cede, não. Há milênios. Se comprais. Há milênios e há milênios. São chamados dragões do mal. Aqueles que durante já há muitos milênios, eu falei milênios. Milênios. Eras que são renitentes no erro, mas vai chegar a hora de cada um. A avaliação divina equivale na medida de que cada um, a hora que der um mínimo de percentual, 0,000%, de que já não está, aquilo já não está dando tanto prazer mais, eles são resgatados. Basta o mínimo, não é eu vou acreditar em Deus, não é isso não. Que é o caso também no livro Libertação, do personagem lá, o Gúbio, o mentor, que o personagem é o Gregório, que chefia um setor lá de trevas, que não é esse umbral aqui do André Luiz, já é como a Teresa colocou, já é um mais enraizado no mal. É uma cidade que tem o seu comando, que tem os seus estudos para fazer o mal,
Então, o chefe dessa cidade, que é o Gregório, ele já está... Os espíritos superiores já estão sentindo nele um cansaço, uma monotonia. Acho que a palavra mais adequada é essa. Já sentindo uma monotonia de fazer aquele mal. Já não está trazendo tanta satisfação mais, tanto prazer mais. Isso é sentido pelos espíritos superiores. Quem está em volta dele lá não vê isso. E ele mesmo não reconhece tanto isso, mas o espírito superior vê, sente. Basta isso para enviar uma missão de amor, para tirar ele de lá. O livro é muito bonito, o livro Libertação. Esse que o Marco está comentando, no livro Libertação, no capítulo 7, o Gúbio, que é o mentor do André Luiz no livro, tem uma hora que ele vai falar dessa região. Ele fala que à frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se nos situássemos perante uma imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana, porque lá dentro turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. E depois ele completa: amontoam-se aqui, como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram dos sagrados dons da vida. São réus da própria consciência, personalidades que alcançaram a sobrevivência sobre as ruínas do próprio eu, confinados em escuro setor de alienação mental. Esgotam, olha novamente a palavra esgotar, esgotam resíduos envenenados que acumularam na esfera íntima, através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. Então, olha, no umbral, quem está no umbral está numa situação bem melhor. Porque existem, como o André Luiz está colocando aqui para a gente, colônias de reparação mais dolorosa. Mas o que a gente também não pode esquecer é, como dizia Paulo de Tarso, nós vivemos e nos movemos em Deus. Então, qual é o lugar da terra que não seja um lugar divino, que não esteja sob a proteção de Deus? Todos os lugares, todas as colônias, por mais inferiores que sejam, como as que a gente viu, as subcrostais, não é? Do livro de André Luiz. Por mais inferiores que sejam, elas estão sob o amparo divino. E existem espíritos que se sacrificam, que se adensam perispiritualmente falando. Que é o caso do Gúbio. Para estarem com essas criaturas, para poder ajudar, já que elas também estão ali esgotando, não é? Esgotando seus resíduos mentais negativos, que é o caso do Gregório, que é um dos juízes dessa colônia. Ele mesmo vai ser resgatado. O livro tem esse nome porque o Gregório vai se libertar, talvez, desses resíduos mentais, né? E no final vai. Que ele... Você está dando spoiler, Marco Antônio. É muito bonito. E ele é muito bonito. Então, ele vai se libertar desses resíduos. Por isso o nome é Libertação. É interessante a gente ver também no livro do Mundo Maior, em que o André Luiz já acostumado a incursões aqui no plano carnal e também no plano espiritual, em regiões mais sombrias para ajudar, ele já está nesse trabalho. Tem um capítulo do livro do Mundo Maior, também de André Luiz, no capítulo 17, No Limiar das Cavernas, em que ele está acompanhando uma caravana dessas. E já aí, ajuda, né? Já ajuda. E a chefe da caravana é a irmã Cipriana, o nome dela. E aí, no que a caravana está chegando no local, ele chama aqui nas cavernas de sofrimento, ele conta assim: ao chegar onde eu operaria nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Aí ela pergunta a ele: pretende o irmão André seguir em nossa companhia? E aí ele responde, ele fala que sim. A diretora ouviu e objetou: sim.
a sugestão de Eusébio, que é o companheiro de André Luiz, é valiosa, em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Ela chama aqui de baixo umbral. Uhum. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo, por enquanto, em todas as particularidades. Ele não pôde entrar ali onde chamavam de cavernas. Aí ela fixou o olhar nele, meigo e dócil, né? Por isso que é um espírito superior, e fala assim: nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias, a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Então, tem locais que nem o André Luiz pôde entrar, porque não ia se confundir, ele ia se confundir, se desequilibrar nessa fase aqui que ele está atendendo, né? Que ele está ajudando. Então, é o que ele está falando. E depois há o relato aqui do local, de como é, né? Realmente, e ele fala que não dá para descrever tudo que está lá, porque senão nos assustaria, né? Então, são várias gradações de tipos de regiões trevosas, porque existem várias gradações de rebeldia. Rebeldes somos todos nós, né? Quase todos nós na Terra, né? Então, mas há gradações, tem os rebeldes com mais cruzinha, e vai aumentando o comportamento, né? Até chegar a um ponto desses que nós relatamos agora há pouco, que são aqueles mais renitentes, que durante milênios continuam lá, que são os dragões do mal. Mas a hora de todos nós vamos chegar. Eles são filhos de Deus como nós, e Jesus os ama também como nos ama. E vai arranjar escolas para que eles possam ser matriculados novamente para repetir as lições equivocadas que fizeram, né? Como nós também. Então, eu acho que não vai dar mais para a gente ler, não é? A gente vai continuar no próximo programa. E o que, né, para a gente poder resumir aqui, é que se a gente acordar quando desencarnar, estivermos no umbral, não nos esqueçamos de orar, de esperar, não é? A ajuda, porque ela se faz sempre. Ninguém vai estar ao desamparo. E trabalhar. E trabalhar depois, né, do amparo, da gente ser localizado em alguma colônia, que a gente possa arrumar alguma coisa para fazer, não é? E também uma coisa muito importante de se fazer no mundo espiritual é não se manter apegado ao que ficou na Terra, porque isso também... Ao que ficou, ao que você é apegado. Sejam pessoas, sejam nós estamos coisas, falando isso, mas a gente não é desapegado, não. Não, nenhum de nós. Nós estamos falando para nós ouvirmos primeiro, pelo amor de Deus. Não, porque pode dar, então, não, porque eles são desapegados. Nada disso, hein? Os mais necessitados aqui somos nós que estamos falando. Bom, então, o que vai definir a nossa posição no mundo espiritual, né, vai ser o quanto a gente já conseguiu praticar da lei de Deus, o quanto a gente já conseguiu se desapegar, não é, das coisas materiais que ficaram, sejam seres humanos ou coisas, e o que a gente já conseguiu fazer de bem para o outro, porque o bem para nós mesmos a gente está craque, não é? Então nós vamos nos despedir agradecendo a todos a paciência. Vamos continuar orando, pedindo a Deus forças para que a gente possa fazer o nosso bom combate, como dizia Paulo de Tarso, combater os nossos vícios, as nossas imperfeições, e esquecer, né, que a gente não tem nada a ver com a vida do outro, né? A campanha da vida é para cuidar da nossa. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.